vamos falar um pouquinho nessa noite sobre princípio de honra. Eu estava ali antes, a pastora Márcia perguntou assim, tá com friozinho na barriga? Eu falei, não, agora eu tô. Agora eu tô. É sempre uma responsabilidade, gente, porque, e principalmente tu trazer temas como esse, porque cada pessoa que vai trazer uma mensagem, pega aí o pastor Fernando, pega o Abel, o pastor Joel, o pastor Samir, aqueles que têm pregado na casa, o Litos. Cada um tem uma linha de pregação, um estilo de pregação, né, uma linha que segue. Claro, temos que pregar tudo que está escrito, né, nas Escrituras, mas cada um tem. E a minha área é um pouco mais motivacional, é motivar as pessoas, incentivar as pessoas para que o Evangelho seja pregado, para que as vidas sejam ganhas. O pastor tem mais uma linha de evangelismo, né? O pastor Fernando já traz mais um ensino com aquele jeito mais calmo dele, né? A benção. O pastor Joel prega de tudo, ele é o clínico geral. Mas aí me vem um princípio de honra. E aí eu paro e falo, Senhor, tá bom, vamos lá. Porque nesses últimos dias, tem ficado no esquecimento das pessoas de que, para que a gente possa ter uma vida realmente vitoriosa, realmente bem-sucedida, nós precisamos seguir alguns princípios. Me chamou muito a atenção aquilo que a Mayra falou. Estou há 12 anos nessa igreja e aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho aplicado na minha casa, na criação dos meus filhos, no meu casamento. Isso é um princípio. É aprender daquilo que o Senhor tem falado através daqueles que têm trazido a mensagem. E aí o que a gente faz? Retém essa palavra? Não. A gente aplica na nossa vida e leva a outros. Eu tinha um pastor, tem um pastor, e esses dias até a gente encontrou ele, que é o pastor Bibi. Ele sempre me dizia assim, Vlad, aprende um pouquinho e vive aquele pouquinho. Aprende mais um pouquinho e vive aquele pouquinho. E assim tu não vai te perder. Dia após dia, aprende e vai vivendo. Aprende e vai vivendo. Mas, nos últimos tempos, a sociedade, e eu posso dizer para você também, porque nós viajamos de várias igrejas hoje no Brasil com o Divina Expedição. As pessoas têm esquecido o princípio de honra. Têm esquecido o princípio de que quando eu me sujeito a uma autoridade e eu honro ela, isso não quer dizer que eu vou ser menor que aquela pessoa, ou eu vou estar me sentindo inferiorizado, sendo inferior àquela pessoa. De forma alguma, porque no reino de Deus as coisas elas se invertem. Toda vez que eu me submeto e obedeço, no reino de Deus eu sou grande. Aquele que quer ser o maior, ele que sirva, se sujeite. E não tem como nós falar de honra sem nós saber o que significa honra. Vamos só conferir se está aparecendo. Tá. É princípio que leva alguém a ter uma conduta honrada, virtuosa, corajosa, e que lhe permite gozar ou se alegar do bom conceito junto à sociedade. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, privilégio. E ali eu sublinhei de azul, né? Grandeza, esplendor, glória, atitude de consideração, sentimento ou marca de deferência, ou seja, de respeito, de consideração, função ou lugar de destaque numa escala de hierarquia. Ou seja, eu ainda acrescentaria mais algumas coisas relacionadas àquilo que é honra, em cima do que as Escrituras falam. Quando nós estamos falando de honra, nós estamos falando de obediência, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de perdão, de zelo, de respeito. São todas as coisas que formam essa palavra, né? Honrar, honra. E tudo isso tem que se desencadear ou tem que ir em direção a, sabe quem? Ao nosso Deus. Se tem alguém que merece toda a honra, foi aquele que nos criou. Então, nessa noite, tudo vai de encontro a honrar a Deus. E eu vou falar de 4 pontos que vão fazer com que a gente entenda mais como a gente honra a Deus e como a gente desonra a Deus. De que forma que eu e você podemos honrar a Deus e também desonrar Ele. E como essa noite é noite de Santa Ceia, eu gostaria que o teu coração estivesse realmente comigo, tá?
com a palavra de Deus, porque a partir de que nós entendemos esse princípio, nós temos a oportunidade de poder ceiar, de poder lembrar do sacrifício e nessa noite ter um novo marco na nossa vida, uma nova decisão, um novo jeito de viver. E esse jeito é princípio de honra. Amém? Romanos capítulo 11, versículo 34 até o 36 diz assim, nós cantamos aqui, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Glória faz parte lá daqueles sinônimos que compõem a honra, né? Então, tudo é para ele, tudo veio dele, tudo vai ser para ele, inclusive eu e você. Nós fomos criados para a honra e glória do nome dele. Ninguém pode ser maior merecedor de honra do que o nosso Deus. Ninguém pode ser mais. Ali o versículo está falando que é por meio dele e para ele que são todas as coisas. Isso quer dizer, meu irmão, que não importa como você está vivendo hoje. Eu quero te dizer que você foi criado para ele. A situação que tu vive, e o Jerônimo falou muito bem, tu vai ter problemas, tu vai ter dificuldades, mas quando nós nos colocamos diante dele, para ele, vivendo para ele, meu amigo, a nossa vida não vai ser nunca mais a mesma. Então, quando o teu coração, e quando nós nos colocamos em louvor e adoração, como foi até agora, é tudo para ele, toda a honra é para ele, toda a glória é para ele. Você consegue dizer isso? Toda a honra é para ti, Senhor. Toda a glória é para ti, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. É para isso que nós nos reunimos aqui nessa noite. É para isso que nós estamos aqui. Não tem motivo nenhum de nós estarmos aqui nos reunindo num dia frio, se não for para a honra e glória dele. É para honrar e glorificar o nome dele. Foi para ele, tudo é para ele. Amém? Isso tem que ficar gravado na nossa mente e no nosso coração. Bom, como eu honro a Deus? De que forma? Eu separei, como eu falei, 4 pontos. O primeiro ponto é honrando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, a Trindade. Nós honramos a Trindade. João capítulo 5, versículo 19, diz assim, então lhes falou Jesus, em verdade eu vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, aquilo que ele vê o Pai fazendo. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos nós, e todas as pessoas, honre o Filho do modo por que honram o... Quem não honra o Filho, não honra o que o enviou. Por isso, eu vos declaro, e aí nós estamos falando agora, Deus e Espírito Santo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E esse é o último versículo que vai falar sobre a Trindade, está falando o seguinte, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Por que desses textos? Não existe maneira alguma de nós honrarmos a Deus se nós não honrarmos quem? O Filho. Nós temos que entender que na Trindade cada um tem uma função. Eles são um só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas nesse texto deixa bem claro, Jesus trouxe a graça através da mensagem da cruz, através do sacrifício da cruz. O amor de Deus foi ter mandado o Filho dele, porque eu, Samuel, não ia mandar meu filho por ti, pode ter certeza que não, mas Deus mandou o Filho dele por ti. E a comunhão
que é o Espírito de Deus, na qual Ele mandou o Consolador, para que Ele pudesse nos ajudar. Amém? Para Ele nos consolar. É Ele quem transforma esse homem, essa mulher, né, que virou crente, Alice, que é uma mulher de Deus, é através do Espírito Santo dele. Mas todos os três, nós precisamos olhar para todos os três. Tanto Deus Filho, através do sacrifício da cruz, através do sacrifício que Jesus fez, através do Deus Espírito Santo. Toda vez que nós nos levantamos ou blasfemamos, se nós for blasfemar contra o Espírito Santo, nós precisamos ter cuidado quando nós falamos ou como nós fazemos. É muito perigoso esse negócio. E eu comentava com os meninos na célula de que a gente começa a aprender a respeito e acabar tendo experiências com Deus. Quantos aqui já participaram do encontro? Quantos de vocês já viu pessoas que participou do encontro que hoje não está mais? Eu não sei dizer para você a que se refere esse blasfemar do Espírito Santo aqui. Eu não sei te dizer. Quem sabe os universitários lá, pastora Márcia, pastor Samir, pastor Joel, pastor Fernando, pastora Lídia, eles podem explicar para vocês melhor. Eu não consegui ainda entender o que fala. O que seria essa blasfêmia do Espírito Santo. Mas uma coisa eu vou te dizer. A Bíblia mesmo fala, tu pode falar do Filho, mas blasfemar contra o Espírito, que é santo, isso não tem perdão. Então nós precisamos ter um cuidado quando nós nos dirigimos à pessoa do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado toda vez que nós negamos, ou nós rejeitamos, ou não damos atenção à mensagem da cruz. E, olhando para esse texto, precisamos nos perguntar, o que de mais precioso Deus deu para mim e para você? Foi o Filho dele. Deus te amou de uma forma que Ele deu o Filho dele. Então, se tem uma maneira de honrar um pai, é fazendo o quê? Amando o Filho dele. Dando importância para aquilo que o Filho fez. Se tem uma maneira de honrar a Deus, é nós olharmos para a cruz de Cristo, toda a expressão do amor de Deus, colocado todo naquela cruz, por mim e por você. Por aqueles que Ele sabe que até mesmo vão negar Ele. Eu só consegui sentir mais do amor de Deus quando Neemias nasceu. Foi ali que eu consegui entender como funciona o coração de Deus. Só quem é pai sabe como o coração de Deus funciona quando você está falando do seu filho. Quando é algo com o seu filho. Então, se tem uma maneira de nós alegrarmos o coração do pai, é quando nós amamos o filho. Nós estávamos no Divina Expedição, em São Paulo, e eu quando lembro desse episódio, porque Jesus ele diz assim, se tem uma maneira de nós honrarmos ao Pai e também honrarmos o Filho, é quando nós nos negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e vamos, né? É quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Jesus. É quando nós colocamos a nossa disposição ao sacrifício da cruz. E nós estávamos em São Paulo, há mais ou menos uns 4 anos atrás. Estávamos eu, pastor Samir, o Litos, e aí daqui do sul eram nós 3. E aí veio dos Estados Unidos o pastor Phil, o Dr. Linus, e veio mais 2 americanos com ele. E junto veio a filha do pastor Phil, e nós estávamos todos numa chácara, onde não tinha internet, só tinha o momento onde nós passávamos a tarde falando das coisas de Deus, estudava o material, dava risada, conversava, orava, e o tempo não passava, porque tu não tinha o que fazer. Nós estávamos isolados numa chácara. E eu lembro que naquela ocasião, eu nunca tinha ficado tanto tempo
longe da Camila, assim, porque nós casamos e o máximo que acontecia era eu ficar um dia, assim. Quando eu e o Alisson tinha aquela abençoada, aquela escola de São Leopoldo, a gente ficava um dia, às vezes posava por lá, mas nunca fiquei tanto tempo, e naquele período eu fiquei por 18 dias longe. E o Neemias, o Neemias recém tinha nascido, acho que tinha uns 6 meses, não tinha um ano ainda, nem tinha começado a caminhar. E tu imagina eu naquele momento lá, e eu comecei, e um dia eu levantei de manhã para baixo e falei, Deus, eu não consigo mais. Esse negócio de fazer missão aí é para essa galera aí, eu não consigo. Eu sou um cara muito caseiro, eu quero estar em casa, estou com saudade da minha mulher, estou com saudade do meu filho. E entrei no quarto, comecei a fazer meu devocional, comecei a chorar e falei, eu vou pedir para o pastor, vou mudar minha passagem, vou pagar a diferença e eu vou embora. Rapaz, eu não consigo ficar aqui mais. Tá certo, eu tenho que fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo. E aí eu começo a estudar, começo a ler as escrituras, e o texto que vem, esse texto aqui. Tem o texto a respeito de negar a mim mesmo, pegar a minha cruz. E eu disse, Senhor, mas eu estou fazendo, mas eu fiz por 5 dias. Eu vou para casa, eu não aguento mais estar aqui. Se não tem internet, eu não consigo falar com essa mulher, não consigo falar com o guri, eu aqui não fico. E só quem vai para essas viagens sabe, né, Abel? O cara passa trabalho. Às vezes falta boia, às vezes não dá para te tomar banho na hora que tu quer tomar banho, não dá para te arrumar na hora que tu quer te arrumar. Olha, não é só bênção, não. Tem os seus pontos. E aí estamos nessa chácara. E Deus falou aquilo, mas estava na hora de nós nos arrumarmos e ir para o culto. E aquela palavra ficava na minha cabeça, aquele monte americano, aquilo tudo falando inglês, o pastor tendo que falar inglês, só eu e o Litos conversando um com o outro, porque não tinha mais com quem falar português, falava tudo inglês. Tu imagina passar 18 dias só com o Litos ali, conversando. Eu disse, não, eu quero ir embora daqui. E fomos para o culto. Chegamos no culto, um dos americanos pega o microfone e começa a pregar, e o pastor está traduzindo. E ele pegou e perguntou assim, e essa pergunta eu vou fazer para a igreja. Quem aqui já leu ou já ouviu falar daquele livro Louco Amor? É um pastor filipino, é filipino ele, né, Jó? O Francis Chan. É, pastora, filipino? Acho que é filipino. Não tenho certeza, mas Francis Chan, o nome do livro é Louco Amor. Tem em português, eu acho que até tem o PDF dele, se você quiser, me manda o teu WhatsApp, eu mando para você, eu acho que eu tenho, mas me pergunte, tá? Esse livro é fantástico, eu li esse livro. E nesse livro, esse cara pergunta, alguém leu esse livro, tal. Aí eu levantei a mão, olhei para o lado, ninguém levantou a mão. Ninguém tinha lido o livro, assim como vocês. 2 ou 3 só leram um livro aqui. Foi a Camila e acho que mais alguém leu. E ele falou assim, bom, ele começa a contar a história desse livro, e eu vou contar rápido para vocês. Esse livro conta, o Francis Chan está contando no livro dele, que ele foi num velório, que um pastor estava num velório, fazendo o enterro, o velório de um amigo. Esse pastor traz uma mensagem no velório. Ele começa a dizer assim, tá vendo o John aqui? Se eu não me engano é John. Mas vocês podem ver no livro depois. Está vendo o John aqui em cima dentro desse caixão? John era um cara que era meu amigo, pessoal. John era um cara que deixou um legado. John era um cara que amou a família. E ele começa a falar tudo a respeito daquele homem. E daqui um pouco ele se dirige ao público e fala assim como John deixou um legado, que legado você está deixando? O que você está fazendo pelo filho? O que você está fazendo por Jesus? Qual é o tempo e a disposição que você está colocando a respeito do reino? Ele falou, se Jesus voltasse agora, estou só falando o que o livro está dizendo. Se Jesus voltasse agora, como ele te encontraria? Ou melhor, se você morresse agora, o que você diria para Jesus? E ele finaliza aquela mensagem e ele senta do lado da esposa e dos 2 filhos, esse pastor. E o velório continua, aquele negócio, aquele choreiro, pessoa vindo, abraçando, chorando, a coisa toda que acontece no velório. Daqui um pouco, cai o pastor no chão. O pastor que estava fazendo o velório, ele cai no chão. Eu falei, isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. O cara cai no chão
e cai morto. E o Francis Chan conta no livro, dizendo, e os filhos estavam ali chorando. E aí onde é que entra o Francis Chan nessa história? O Francis Chan era o pastor do pastor. Ele disse assim, cara, aí me chamaram eu, né? Aí estava eu lá agora com o John e o pastor, meu amigo. Pastor da minha igreja, morto. Estava fazendo o velório dos dois, eu. E o Stan, que é esse americano, está contando essa história. Ele falou assim, e o Francis Chan conta nesse livro que esse homem, esse pastor, ele conhecia porque era amigo pessoal dele. E esse pastor era um homem que honrou a família, era um cara que cuidava dos filhos, usava das suas finanças para abençoar as pessoas, abençoar a igreja. Um homem muito rico, um homem muito cheio de dinheiro. Que pegava as suas finanças e fazia mais ou menos o que diz nesse texto aqui, ó. Honrava o Senhor com os bens, com as primícias. E aqui esse texto está dizendo que se nós fizermos isso, povo, se encherão fartamente os nossos celeiros e transbordarão de vinho os nossos lagares. Ou seja, nós podemos honrar a Deus também com o nosso dinheiro. Mayra falou bem aqui. E esse homem, e vocês vão entender por que eu estou falando sobre valores, sobre bens aqui. O pastor Francis Chan está contando a história desse pastor. Está os filhos, está a esposa do lado. E o Stan, estamos todos na igreja, né? E o pastor traduzindo aquilo. Daí ele falou assim, ninguém leu esse livro mesmo? Só eu. Só eu com a mão levantada. E aí ele fala assim, realmente esse homem dava exemplo. E ele pega e puxa a carteira. Dizer, o nome desse homem aí era Stan fulano de tal, 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 tal. E eu sou o Stan fulano de tal Júnior, esse era meu pai. Rapaz, quando esse homem falou isso, eu não sabia quem chorava mais, se era eu ou se era o pastor. Porque o pastor parou de traduzir o homem. Porque às vezes a gente olha para essas histórias e pensa assim, mas pai, isso aí aconteceu, será que realmente aconteceu? Eu estava de frente com o homem do livro que eu tinha lido. E eu dizia para a história. E aí o Senhor falava no meu ouvido assim, ó. Viu só? Pega a tua cruz e faz a tua parte, magrão. Da mesma forma que esse homem fazia, faz a tua parte. E o Stan, cada vez que ele ministrava, ele dizia, o meu pai tomava a cruz dele, e o meu pai era um homem que servia realmente ao Senhor, e o meu pai desprendia das suas finanças. Para vocês terem uma ideia, o Stan, sabe aquele filme Duro de Matar? Já viram aquele filme? Ele tem um prédio do lado daquele filme, onde foi gravado aquele filme. Aí tu imagina o dinheiro que aquele homem tem. Eu entrei do lado de uma cafeteria com ele para comprar café. O cartãozinho dele era um preto escrito assim, Infinity. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, Alisson. Infinity, o cartão do homem. Bom, para vocês terem uma ideia, chegou numa noite do Divina Expedição que eles pegaram, a igreja comprou umas pizzas para nós comer. Ele pegou as nossas pizzas e deu para o povo comer. Aí os pastores falaram assim, cara, pastor Samir, esse homem está distribuindo as pizzas. Ele dizia, fica tranquilo, eu pago. Eu quero abençoar a igreja. Ele mandou fazer um cafezinho, comprou café para a igreja inteira. Ele falou assim, da mesma forma que o meu pai abençoava, eu quero abençoar. Deus tem me dado é para abençoar. Mas o que eu quero frisar nessa noite é de que, quando nós honramos o Filho, nós dispomos do nosso tempo, nós dispomos do nosso dinheiro, nós dispomos de tudo que nós temos para fazer aquilo que nós fomos chamados. Porque tudo é para honra dEle, para a glória dEle. Amém? Eu falo isso aqui de dízimo e oferta porque eu já estou há 13 anos nessa igreja, nunca vi o pastor pregar de dízimo e oferta. Sim, específico, fazer uma pregação para dízimo e oferta. Como eu não sou pastor, eu falo. Estou nem aí. Pastor Fernando não pode, né, pastor Fernando? Senão vão dizer que o senhor está pedindo dinheiro, né? Mas eu posso. É sério, gente, porque nos dias de hoje, as pessoas que vêm para um auditório como esse, sentam para ouvir uma palavra, a Bíblia, ela mesma fala que tem muitos que vêm para ouvir só aquilo que vai fazer bem para o seu ego. Para mim está totalmente desconfortável poder trazer uma mensagem a respeito disso, porque não é daquilo que eu estou acostumado a fazer. Mas o Senhor falou forte no meu coração, e quando eu falo isso é porque Deus ministrou primeiro o meu coração. Ele falou primeiro comigo a respeito dessa palavra.
Porque o povo está vivendo mais ou menos assim, ó. 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer seja num velório, quer não. Corrige, repreende. Fazer, tu está mandando? Vou fazer. Porque toda vez que nós obedecemos às autoridades, nós temos respaldo de Deus. Nós estamos obedecendo, nós estamos dando honra, nós estamos dando glória a Deus, porque aquela autoridade foi instituída por Ele. A partir de agora nós vamos usar o púlpito aqui embaixo. Pastor, eu não concordo, vai ficar muito baixo, cara, as pessoas não vão enxergar. Mas se o senhor está dizendo que é melhor, vamos fazer. Eu não fui criado como um robô, aonde se o pastor disser que eu tenho que andar assim, ou se eu tenho que falar do jeito dele, ou se eu tenho que pular como ele pula, que ele grita e faz aquele dedão dele assim, ou que deixa a sobrancelha meio em triângulo. Já viu ele brabo? Ele deixa aquela sobrancelha em triângulo assim. Eu não consigo. Então o que acontece? Mas eu posso ter o direito de discordar. Pastor Fernando, ô Vlad, nós vamos fazer assim. Pastor Fernando, eu não concordo. Mas tu está dizendo, vamos lá. Mulheres, se o marido dizer é assim, eu discordo. Mas eu obedeço. Entendeu? É assim que funciona. A autoridade precisa ter hierarquia. E o que acontece muitas vezes? O líder que foi destinado, pega a igreja aqui. Aí líderes por anos trilharam um caminho. Imagina uma mata fechada. Aí o cara vai lá e trilha. Pega a foice e começa lá. Ó. Começa a limpar o terreno. Pega lá o pastor Samir, pastor Fernando, pastora Márcia, pastora Lídia, e vão trilhando esse caminho aí. Pastor Joel, e vamos lá. Aí chega o Vladimir lá, não concorda, e estamos tudo num caminho, no objetivo, tá? Num destino onde a gente quer chegar. Nós sabemos onde a gente quer chegar. Mas daí eu não concordo. Aí o que eu faço? Eu começo a ir do lado e eu começo a querer abrir um caminho. A minha intenção é ótima, eu quero chegar no mesmo caminho que eles. Mas por eu muitas vezes não concordar e não ser obediente, eu acabo desonrando a Deus. Porque daí eu abro o caminho do lado e começo a fazer coisa que não precisa, coisa que é errado. Eu acabo desonrando. A maneira de fazer célula é dessa maneira, então nós vamos fazer dessa maneira. Nós não vamos criar outra maneira, existe a maneira. O fruto fiel, Jerônimo, né? É dessa maneira. Vamos continuar dessa maneira, pastor. Foi assim que começou, vamos continuar. Podemos fazer ajustes ao longo do caminho? Claro que sim. Mas se o caminho está aberto, para que nós vamos abrir outro caminho? Nós estamos em desobediência quando a gente faz isso. É melhor que a gente faça assim, pastor, bênção, pastor Fernando, me abençoa, porque eu vou para outro ministério. Se eu não consigo me submeter. Porque o líder não pode ficar a vida inteira gemendo, e aí seja o líder aqui, eu estou usando exemplo na igreja, mas pode ser em todo lugar que você está trabalhando. O líder que está sobre você, seja no teu trabalho, seja na tua escola, ele não pode passar a vida inteira gemendo, porque você não concorda e quer andar de outra maneira. Dessa forma a gente não honra a Deus. A gente vai estar desonrando a Deus. É ruim ou não é, Márcio? Cuidar de 20, 30 pessoas e quando tu puxa para um lado, o resto puxa para outro. Dá trabalho, né? É complicado. Está bem dito no versículo, ó. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Foi por Ele que foi instituído. Quer exemplo de homem que foi bem sucedido por obedecer seu líder? Está aqui, ó. Josué. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel, em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu lá em cima do monteiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque.
Moisés, porém, Arão e Ur subiram até lá no outeiro. Essa história em Êxodo capítulo 17, você já deve ter ouvido essa história. Eu só peguei a parte onde Josué é obediente, mas a história conta que enquanto Josué pelejava, né, junto com o povo, junto com o seu exército, e Moisés levantava os braços, o povo estava prevalecendo. Quando os braços de Moisés iam caindo, a Bíblia diz que Amaleque prevalecia. Ou seja, por Josué ser obediente, ele estava sendo respaldado lá, estava sendo guardado por Deus, através da vida de Moisés, através de Arão, através de Ur. Quando nós decidimos andar no caminho, quando nós decidimos seguir a nossa liderança, e quando eu falo seguir, eu não estou nem levando em consideração se a pessoa sair do evangelho. Só vai fazer uma maneira que vai fazer eu deixar de seguir os líderes dessa igreja, o dia que eles começarem a não trazer o que está aqui. Ó. O dia que a mensagem for distorcida, eu sou o primeiro a sair. Porque daí eu vou estar seguindo a homens, não a autoridade que Deus levantou. Mas enquanto essa palavra, e eu estou há 13 anos, e eu vou dizer para vocês, a maioria desses líderes aí, ó, eu vejo eles no mais íntimo deles, viu? Não pense que eu nunca vi o pastor Fernando brabinho. Ele fica brabinho, né, pastor Lídia? Fica, né? Não pense que eu nunca vi o meu pastor e a minha pastora tendo uma desavença lá, os dois. Não pense que o Joel é sempre risonho e calminho assim. Rapaz, a hora que aquela careca lá vermelha, sai da frente. Então, enquanto a palavra estiver sendo pregada, nós precisamos seguir aquilo que Deus tem dirigido esses homens e essas mulheres para conduzir o reino, para conduzir essa igreja, para conduzir esse ministério. Amém? E aí tu não vê diferente com Josué. Quer mais um exemplo? Aqui, ó. Davi. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, por isso que o pastor se atrasa, gente. Olha lá, já é 20 para as 9. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto em Engedi. Engedi, isso? Tomou então Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo Israel, e foi ao encalço, foi atrás de Davi, né? E dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Que textinho. Chegou a uns currais de ovelha no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul. Para fazer o quê? É o que vocês estão pensando. Não vou repetir lá, porque senão eles vão ter que cortar depois no vídeo. Foi aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então, imagina o cara tá entrando e Davi está aqui, ó, escondidinho na caverna, e Saul entra. E aí o Saul vai lá e vai aliviar o ventre. Davi, naquele momento, tem a oportunidade de terminar com Saul. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-á o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente... O que é furtivamente, pastora Márcia? Sorrateiramente. Então, levantou-se Davi e sorrateiramente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu, porque Saul ainda era rei. Saul sabia que Davi ia ser o rei, mas Saul ainda era o rei. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é o quê? Ungido do Senhor. Então, toda vez que nós levantamos, e por isso que eu estou falando, momento de ceia, toda vez que nós levantamos a nossa voz para falar contra o ungido do Senhor, sabe com quem nós estamos fazendo a mesma coisa que quem fez? Satanás. Foi lá minar os anjos contra Deus. Aí nós, muitas vezes, esquecemos que Deus usou muito desses homens para curar, tirar ferida, tirar carrapato, tirar demônio. Quando nós entramos na igreja aqui,
E aí nós começamos a se levantar contra esses homens e essas mulheres de Deus. Desonramos eles. Davi disse assim, pesou no coração. Pesou no coração só de ter arrancado um pedacinho daquele manto ali. Da orla da veste de Saul. Para não ficar muito machista os textos, né? Vamos usar uma mulher aí, ó, Ruth. Disse, porém, Ruth, não me insista para que eu te deixe. Ruth está falando com a sogra, né? E me obriga a não seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali eu pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, Ruth via, ou seja, estava honrando ao Deus de Noemi. Noemi está no momento onde morreu o marido, morreu os 2 filhos, e ela se depara com 2 noras, Ruth e Orfa. E ela fala para as mulheres, olha, vocês pegam e vão lá para Moab, vão casar com a gente do povo de vocês e me deixa aí, que eu vou voltar para Jerusalém, vou voltar para o meu povo, eu vou descer para lá e vocês ficam aí. E aí Ruth disse, aonde tu for eu vou ir, não me diz para ficar aqui, porque o teu Deus é o meu Deus e é contigo que eu vou seguir. Ou seja, a decisão de Ruth mudou toda a vida dela. Se você continuar lendo esse texto lá, ela casa. Aquilo que a sogra queria para a vida dela aconteceu, ela foi e casou. Mas o ponto principal é que ela seguiu aquela que, naquele momento ali, foi vamos dizer assim, a anciã que ficou na casa. Ela seguiu a sogra, mas por quê? Porque ela conhecia o Deus de Ruth. Então, se nós conhecemos o Deus a qual as nossas autoridades servem, não tem por que nós andar e trilhar outros caminhos, ou abrir outros caminhos. Então, de que forma que eu honro a Deus? Como eu honro a Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Eu honro a Deus quando eu honro meu pai e minha mãe. Eu honro a Deus quando eu estou honrando quem? O meu próximo. E eu honro a Deus quando eu honro as autoridades que Deus instituiu sobre a minha vida. Amém? Cada autoridade que Deus levantou para cuidar de nós, e eu vou trazer para o contexto de igreja. O louvor já pode estar vindo para cá, 8:45. Cada uma das autoridades que Deus instituiu para cuidar de nós, para nos ensinar, para nos discipular, contexto de igreja, mesmo que você não concorde, nós precisamos seguir firme. Assim como foi com Josué, assim como foi com o rei Davi. A Bíblia diz que esse homem aí, esse Davi aí, esse que adulterou, que mandou matar o marido da mulher, mas a Bíblia menciona, e ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Esse Josué aí foi o que continuou comandando o povo. Quando Moisés não pôde entrar na terra prometida, aí estava ele. Amanhã ou depois, você é um daqueles que vai ter que continuar o trabalho. Nós somos aqueles que vão continuar o trabalho. Então, quer desonrar Deus? Desonra a autoridade que Deus colocou na tua vida. Quer desonrar Deus? Desonra o teu pai e a tua mãe. Quer desonrar Deus? Desonra o teu próximo. Blasfema contra o Espírito Santo. Deixa de fazer, o pastor falou, deixa de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. É pecado isso. Aquilo que eu devo fazer e que eu não faço, eu estou pecando. Então, nessa noite, meu amado, eu queria te convidar para que você pudesse refletir a respeito dessa palavra. Quero dizer para você que, enquanto eu preparava essa palavra, eu escrevia e apagava, escrevia e apagava. Eu escrevia e apagava. Eu dizia, Senhor, como é que eu vou pregar um negócio que isso aqui acontece na minha vida? Mas ele falou, é para isso mesmo, eu quero tratar a tua vida. É para ensinar.
Tem coisas na minha vida que eu posso olhar e dizer assim, cara, eu tenho seguido isso aqui. Ah, mas tem coisas aqui que eu olhei, principalmente ali, honrar as autoridades, e aí, por várias vezes, a minha boca saiu coisa que não devia sair. Então vos fala alguém que também já errou. E se eu não cuido dessa maldita aqui, ó, ela vai além do que ela precisa. Maldita, né, Alice? Amém, igreja? Então nós vamos estar participando do sacrifício de Jesus. Do corpo e do sangue. Momento onde Jesus se entregou por cada um de nós. Momento a Bíblia fala que ele, naquele momento, ele pediu a Deus para que, se fosse da vontade de Deus, que afastasse dele aquele cálice. Mas ele diz o quê? Mas que seja feita a tua vontade. Que alguém que foi obediente ao Pai, Jesus. Toda vez que eu vejo Jesus se dirigindo ao Pai, é em honra. É fazendo a vontade do Pai. Amém?